Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kissela e quero te convidar a ouvir essa mensagem dessa irmã americana que trouxe uma forte reflexão sobre o tempo em que estamos vivendo, sobre o momento da humanidade e como estamos no último segundo aqui na Terra. Examine todas as coisas e retenha o que é bom. Que Deus os abençoe e fique com essa tradução. Família da igreja, irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos no último segundo. E isso já não são mais segundos, isso já não são mais os últimos momentos, isso já não são mais os últimos dias. Nós estamos no último segundo. E como eu sei disso? Porque estamos assistindo em tempo real o mundo caminhar voluntariamente para o engano final. O grande engano, a rebelião final do anticristo. E ele ainda nem chegou. O fundamento já está sendo preparado. Está sendo estabelecido agora mesmo enquanto falamos. Nós estamos vendo o mundo começar a correlacionar o Deus do Antigo Testamento com os atos atrozes que são cometidos nesse mundo. Nos arquivos Epstein, nos rituais satânicos, no consumo de crianças, no sangue adrenalizado. Eles estão associados a tudo isso. A Yeshua. Estão pintando ele como um tirano sedento por sangue. Estão retratando ele como o inimigo. E isso levará o mundo a entrar em guerra contra o Senhor Jesus Cristo. Porque eles retrataram Yeshua como o inimigo. Veja, o que eles estão fazendo é separar o Senhor Jesus Cristo de Yeshua, sendo que eles são um só. Eles estão separando os dois e dizendo que Jesus foi apenas um mestre ascensionado, que ele não era o Deus em carne, que ele era apenas um mestre ascensionado, que foi por isso que ele foi crucificado. Dizem que ele foi crucificado porque era uma ameaça ao sistema. Dizem que ele foi crucificado porque tentou ajudar a humanidade a ascender e a alcançar a divindade. A nova era, por toda parte neste aplicativo, por todas as redes sociais, falando sobre seguir os ensinamentos de Jesus. Eles dizem, sim, precisamos ouvir os ensinamentos dele, porque ele nos disse para podermos ser como ele. Mas dizem que Jesus não é Deus em carne, que ele não morreu pelos pecados da humanidade, que ele não derramou seu sangue para a expiação dos nossos pecados. Não, dizem que ele morreu porque era uma ameaça ao sistema, porque tentou ajudar a humanidade a ascender. Satanás é esperto. Ele não vai simplesmente negar que Jesus foi crucificado. Ele não vai negar que Jesus andou nessa terra. Ele vai apresentar a verdade, que Jesus foi crucificado, mas vai usar essa verdade como arma. Ele vai torcê-la, ele vai distorcê-la e vai remover a única coisa que pode te salvar, que é o sangue de Jesus. O que o inimigo está fazendo neste último segundo é pegar o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados e associá-lo aos atos malignos, atrozes, indescritíveis que estão sendo feitos em adoração a Ele. O mundo está literalmente caminhando direto para esse engano. Enquanto cita as Escrituras, enquanto dizem uns aos outros que precisam seguir os ensinamentos de Jesus, eles estão caminhando diretamente para os braços do Anticristo e para a marca da besta. Satanás conhece as Escrituras melhor do que todos nós juntos, e por causa disso, ele sabe exatamente como torcê-la. E o Anticristo, o filho da perdição, o homem do pecado, subirá ao palco muito em breve. E ele citará as Escrituras, ele falará sobre Jesus. Ele dirá que precisamos seguir os ensinamentos de Jesus porque Jesus era apenas um mestre ascensionado que estava tentando ajudar a humanidade a ascender. Eu também acredito que é possível que, quando o arrebatamento da igreja acontecer e todas as crianças forem removidas desse mundo, o inimigo dirá ao mundo que Deus nos levou, que Deus levou todas as crianças, e em vez de se ajoelharem e se arrependerem, em vez de pedirem perdão e reconhecerem que precisam ser salvos, eles ficarão furiosos com Deus por ter levado todas as crianças. Veja, quando os cristãos forem perseguidos, quando forem caçados e quando forem decapitados na tribulação, o mundo vai comemorar, porque os cristãos serão vistos como o inimigo.
Os cristãos serão acusados de cometer todos esses rituais atrozes, sedentos de sangue, satânicos. Dirão que os cristãos são aqueles que consomem crianças, porque servem a um Deus tirano sedento por sangue. As duas testemunhas são mortas durante a tribulação. Seus corpos são deixados expostos por 3 dias e meio, e o mundo comemora. O mundo troca presentes, eles celebram. Porque qualquer pessoa que serve a Deus, qualquer pessoa que serve ao único Deus verdadeiro da Bíblia, será considerada uma pessoa maligna. Eles serão vistos como o inimigo. Irmãos e irmãs, nós estamos no último segundo. E por que estamos no último segundo? Precisamos repetir constantemente 2 coisas. A primeira, e mais importante, é o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem das nossas obras, para que ninguém se vanglorie. Nós não trazemos nada para a mesa. Quando Ele morreu, Ele disse, está consumado. A salvação vem pela fé no sangue que Ele derramou em nosso lugar, e somente no sangue dele. Não é nada do que nós fazemos. Se você coloca sua fé na obra consumada que foi realizada na cruz, mas também acredita que a sua salvação depende da sua cooperação, de você manter essa salvação, então você não está confiando totalmente no sangue. Você está colocando parte da sua fé em si mesmo, e isso não é o verdadeiro Evangelho. Você está colocando a sua fé em um evangelho falso. O dom gratuito da salvação que o Senhor Jesus Cristo oferece por meio do sangue que Ele derramou é um presente gratuito. A salvação é um presente gratuito. Ela não é conquistada e não pode ser perdida. Quando colocamos toda a nossa fé, 100% da nossa fé, no sangue que Ele derramou, nos tornamos uma nova criação. A nossa salvação não é uma caminhada tipo ioiô com Deus. Não é algo como, agora eu preciso manter isso. Nós nem conseguiríamos mantê-la em primeiro lugar. Esse é justamente o ponto. Se você acredita que a sua salvação depende das suas obras, da sua cooperação, se você acredita que podemos perdê-la, então isso não é o dom gratuito da salvação que Jesus ofereceu. Isso é graça conquistada, e isso é um evangelho falso. A segunda coisa mais importante é o engano que está vindo, o engano que está sendo preparado. As pessoas já estão caminhando cegamente para ele, enquanto citam as Escrituras dizendo que podem ser como Jesus, que podem alcançar a divindade, que eles estão retratando Deus como o inimigo, precisando falar contra isso com coragem, em voz alta e sem parar. Para que Deus, através das nossas palavras, plante sementes, para que quando esse engano realmente tomar forma, quando ele finalmente se manifestar, talvez as pessoas tenham uma voz no fundo da mente dizendo, espere, não me falaram sobre isso, não me alertaram sobre isso. E talvez naquele momento elas vejam a verdade. Talvez se ajoelhem e se arrependam. Noé pregou por 120 anos. Ele repetiu a mesma mensagem por 120 anos e durante 120 anos o mundo riu dele. Eles zombaram dele, eles o ridicularizaram, até que a chuva começou. Esse mundo está prestes a mudar drasticamente, e essas 2 coisas não poderiam ser mais importantes. O verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação, que somos salvos pela graça por meio da fé, e o engano que está vindo, que já está tomando forma. Satanás é astuto, ele é esperto, é enganador, e ele conhece as Escrituras melhor do que qualquer um de nós, e por causa disso ele sabe como distorcê-la. Os arquivos Epstein foram liberados nesse exato momento por uma razão, e os arquivos alienígenas que estão por vir serão liberados no momento perfeito. Nós realmente estamos no último segundo. Este mundo está prestes a mudar drasticamente, e nada mais importa, além de Cristo. Nada mais importa, além de colocar a sua fé 100% no sangue que Ele derramou, na obra consumada que foi realizada na cruz, em seu lugar. Permaneçam vigilantes, igreja, porque muito em breve ouviremos o som da trombeta. Irmãos amados, essa foi a mensagem, e se ela falou no seu coração, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, mas assim você sente, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu sei que o Senhor veio à terra
morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço, Pai, que me faça uma nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu tenho um segundo convite também muito importante. Aqui nesse canal nós temos uma playlist completa da leitura da Bíblia em 365 dias. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós vamos ficar muito felizes de ter você aqui conosco. Então venha se alimentar do pão do nosso espírito. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.